de mergulho, estarmos encharcados no Teu Espírito. Esse é o nosso desejo maior, e eu sei, e nós sabemos, Senhor, que esse rio flui. E nós vamos mergulhar mais e mais a águas profundas. Obrigado por você nos assistenciar, trazendo conhecimento, inspiração. Aleluia, a influência do Teu Espírito num ambiente como esse, onde não seremos mais os mesmos. E sabemos que você honra aquilo que foi colocado como propósito, objetivo, como tema. Encharcados da Tua presença, encharcados do Espírito Santo. Seja Jesus exaltado nessa manhã. Seja Jesus engrandecido nessa manhã. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças por esse povo amado e querido que foi comprado por alto preço. Te rendemos graças. Obrigado. Seja Jesus exaltado. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus, pode sentar. Eu queria, Jack, né? Jack, o estripador de demônio. Pode ficar aí, bênção, só dando aquele. E grupo Louvor, obrigado, viu? Que maravilha você estar aqui conosco, abrilhantando essa manhã. Muito bom, viu? Cheguei ali na sala, eles estavam lá. Quase que eu volto. Eu digo, é muita santidade na sala. Ainda bem que eu me santifiquei ontem para entrar. Obrigado. Vai precisar daqui a pouco, tá certo? De vocês. Vocês estão com expectativa? Vocês estão com expectativa em mim ou no Espírito Santo? É uma boa pergunta, não é? Onde nós depositamos a nossa expectativa. Eu sei que Ele vai se mover através de homens, e a gente não tira isso, amém? A gente não descarta isso, mas a expectativa deve estar nele, porque você vai se deparar com diferentes tipos de pessoas sendo usadas por Deus num púlpito. E se a gente coloca a expectativa em homens, em algumas pessoas que a gente não tem afinidade, ou que a gente não tem intimidade, talvez naquele momento a gente não receba aquilo que a gente precisaria receber, porque estamos botando expectativas em homens. Mas a expectativa deve estar no Espírito Santo, que usa homens. E sabe, e usa homens de diversas personalidades. Amém. Talvez a minha personalidade não te agrade. Eu não estou dizendo isso porque eu estou desabafando. Não, eu estou muito bem. Amém. Eu prego com aleluia, eu prego sem aleluia. Eu vou pregar e prego a palavra. Eu aprendi isso na minha trajetória. Então eu não dependo dos aleluias, eu não dependo do glória a Deus, eu não dependo de um sorriso, eu não dependo de uma cara feia olhando para mim. Eu vou pregar a palavra, porque eu vim para pregar a palavra. Aleluia, então isso não é problema para mim. Mas possa ser que sentado para ouvir, talvez eu esteja gerando expectativa em pessoas, e aí eu estou escolhendo a quem ouvir. E aí eu posso perder aquilo que o Espírito Santo quer falar comigo, porque simplesmente decaiu em mim uma expectativa por causa daquele instante e momento que não era a pessoa que eu tinha afinidade, não era o meu pregador preferido. E a gente pode ter pregadores que a gente gosta de ouvir, sim, está tudo bem. Agora a gente precisa ter maturidade suficiente para receber de quem foi levantado para pregar na ocasião oportuna. Sabe, reconhecer e honrar a unção sobre as pessoas, e isso é reconhecer o Espírito Santo nelas. E aí nós vamos receber a palavra de Deus naquele instante e momento, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como verdadeiramente o é. E ela vai operar eficazmente na vida daqueles que creem. Oh, glória a Deus. Deus não desperdiça um momento como esse para usar uma pessoa para te alcançar, para enxertar a semente incorruptível da palavra dele no nosso coração, e ela produzia frutos a 30, a 60, a 100 por um, porque foi depositada numa boa terra, numa terra cheia de expectativa, coração cheio de expectativas no Espírito Santo. Por que eu falo no Espírito Santo? Porque essa é a dispensação do Espírito Santo, e a gente precisa entender isso.
Sabe, e é por meio do Espírito Santo que as coisas acontecem na terra nessa dispensação. E não fica preocupado em você se entregar à pessoa do Espírito Santo, achando como é que vai ficar o Pai e o Filho. Quando você se mistura com o Espírito Santo, você vai conhecer as entranhas do Pai e do Filho. Ele vai te direcionar a exaltar Cristo, porque o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo faz é para apontar para Cristo, é para exaltar Cristo. Então, se eu me misturo com Ele, a minha vida vai exaltar Cristo, não vai exaltar a mim mesmo, porque o Espírito Santo veio com essa missão. Jesus disse: Ele me glorificará. Quem? O Espírito Santo. No texto ele está falando sobre o Espírito Santo. Ele vai vir e Ele me glorificará. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo está sério com isso, está sério com essa missão, para cumpri-la cabalmente, de glorificar Jesus. Alguém podia perguntar: e o que é glorificar Jesus? Glorificar significa exibir a sua glória. Que coisa linda! O Espírito Santo veio para exibir a glória de Cristo. E Ele vai exibir a glória de Cristo através de quem? Dele mesmo? Não, de você, de mim, dos filhos de Deus, dos membros do corpo de Cristo. É através de você que o Espírito Santo cumpre uma missão divina, para o qual Ele foi enviado: glorificar Jesus. Você não tem interesse nisso? De ser instrumento do Espírito Santo para glorificar Cristo? Então as coisas não se iniciam em nós, se iniciam nele, se iniciam no Espírito Santo, se inicia e termina nele. Oh, lá no Gênesis, quando Deus deu jeito à terra, o Espírito Santo estava lá no Gênesis. Você vai para Apocalipse, você encontra o Espírito Santo e a noiva dizendo: vem, vem Jesus. Você vê do início ao fim a pessoa do Espírito Santo. E na trajetória de Gênesis e Apocalipse, você vê o Espírito Santo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Você vai ver o Espírito Santo sobre Jesus, iniciando o ministério terreno dele. Você vai ver em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vindo sobre a igreja, e dali se inicia o ministério da igreja. Aleluia, aleluia. Você vai ver Paulo falando que nós estamos inseridos no ministério, amém, do Espírito, e não da letra, mas do Espírito. Nós vamos ver Paulo dizendo e falando sobre o Espírito Santo. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, diz: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponto. Se esse ponto terminasse aí, nós estávamos aqui pregando e dizendo as profundezas de Deus, o que olhos viram e ouvidos não ouviram, não é para nós. Amém. Ou tem um grupo seleto para isso, não é para aqueles que o amam. Mas como isso vai se processar? No versículo seguinte ele diz: mas é uma conjunção adversativa. Não pensa que eu sei gramática, não é só para impressionar agora. Amém. Conjunção adversativa, mas, todavia, no entanto, contudo, existia uma ideia anterior, e esse mas entrou aí, porque a ideia posterior vai contrariar a ideia anterior. Qual era a ideia anterior, a inspiração anterior? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. Mas contudo, todavia, Deus nolo revelou pelo Espírito. Revelou o quê? O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e o que jamais penetrou em coração humano é revelado pelo Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, meu irmão. É por meio dele. Ora, vocês não receberam o Espírito do mundo, mas vocês receberam o Espírito de Deus. Aleluia! E Ele fará você conhecer aquilo que por Deus te foi dado gratuitamente.
Você tem entendimento. Ele revela para você não querer comprar aquilo que é 0,800. Com Deus não funciona. Se é 0,800, é 0,800. Não tenta comprar. O Espírito Santo vai nos revelar. Aleluia. Você tem a mente do Espírito. Você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo. Leia o contexto e você vai ver. Não dá tempo para explicar aqui isso. Talvez eu tenha aberto aí uma latinha com várias minhocas. Mas a mente do Espírito Santo, a mente de Cristo é o Espírito Santo. Eu tenho a mente de Cristo, Paulo. Nós temos a mente de Cristo. Veja o contexto. Ele está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo revela para você os pensamentos de Cristo. Ele nunca vai contrariar os pensamentos de Cristo. Porque Jesus disse, Ele vai vir e Ele não vai falar de si mesmo, mas Ele vai falar do que tem ouvido. Quem? O Espírito Santo. Assim como Jesus não falava de si mesmo, mas falava aquilo que o Pai, o que Ele ouvia o Pai falar. Agora é a dispensação do Espírito. Então o Espírito Santo fala aquilo que ouve de Cristo. Temos que compreender e entender. Essa é a dispensação do Espírito Santo. É via Espírito Santo, meu irmão. Você vê no Novo Testamento, em Atos, sabe, sempre falando. E Pedro cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, Filipe cheio do Espírito. Aleluia. Queremos coisas grandes, inéditas, cheio do Espírito. Precisamos ver o modelo, encarar e aceitar o modelo da nova aliança, porque Deus não vai mudar, não vai criar um outro sistema, é esse que está revelado. Se o Espírito Santo for a nossa causa, e deve ser a nossa causa de vida, as consequências disso se manifestarão naturalmente. O sobrenatural vai ser natural para nós operar. O Espírito Santo, porque eu falo no Espírito Santo, porque é a dispensação dele. Se o Espírito Santo é a nossa causa, Cristo é a nossa causa. Porque o Espírito Santo sempre vai apontar para Cristo. Lembre, ele veio glorificar Jesus. Ele veio exibir a glória de Cristo. E o que é exibir a glória? Tudo que Jesus é, tudo que Jesus tem e tudo que Jesus pode em manifestação. O Espírito Santo, ele veio anunciar as coisas que hão de vir. Sabe que você pode viver uma vida se antecipando a fatos, porque ele te revela. Ele anuncia a você. Ele é capaz de fazer isso. Jesus disse que quando Ele vier, Ele será o guia de vocês. É o Espírito da verdade que te guia a toda a verdade. Quem quer andar na verdade aqui? Pois tem um guia. Tem um guia que Jesus falou, é o Espírito Santo. Você tem Ele como guia? Isaías tem Ele como guia? Porque precisa ter. Para se encontrar com a verdade, para andar na verdade, preciso de um guia. E o guia é o Espírito Santo. Não tem outro. É isso que Jesus revela. O Espírito Santo é o nosso guia. É como um guia turístico. Um guia turístico, ele está preparado, pronto para aquele ambiente, para aquela região. E quando as pessoas o contratam, as pessoas confiam nele. E sabe que esse guia turístico nunca vai ficar na retaguarda. Esse guia turístico tem que ficar à frente do povo que o contratou. Às vezes, na nossa vida, talvez percebamos de alguma forma que o Espírito Santo está na retaguarda. A gente colocou ele na retaguarda. A gente está sendo direcionado por raciocínio nosso, por nossa vontade. Espírito Santo na retaguarda, atrás do povo, atrás de mim. Um bom guia, ele sabe onde deve ficar, é na frente, ele sabe que deve ficar. Mas com relação ao Espírito Santo, eu posso colocar ele lá atrás e ser o guia da minha própria vida. E viver uma vida religiosa.
Mas quando Ele é o guia, quando Ele está posicionado no lugar certo, não é que Ele sai do lugar, é a gente que coloca Ele em outro lugar. Pode acontecer. Aí Ele deixa de ser guia. Se o Espírito Santo deixa de ser guia porque a gente colocou Ele em outro lugar, não devido, a gente vai ser guiado por nossa carne, por nosso entendimento, pela vontade, pelas circunstâncias, e não por Ele. Ele guiou Jesus ao deserto, e no deserto Ele guiou Jesus. É interessante. Aleluia. Amém. Nós estamos no mundo, é o deserto. O Espírito Santo vai nos guiar no deserto. Porque o Espírito Santo conhece a vontade de Deus para você. O Espírito Santo conhece o plano de Deus para mim e para você. É o Espírito Santo, é via Espírito Santo. É Ele quem vai comunicar. Ele é o canal de comunicação de Deus Pai e Deus Filho para você. Porque essa é a dispensação dEle. E está muito claro o que Ele veio fazer. Jesus falou o que Ele veio fazer. Jesus disse, olha, se eu não for, Ele não virá. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar um outro ajudador, ou seja, da mesma espécie que eu. Ele é o ajudador, o paracleto, aquele que vai estar ao lado de vocês para ajudar vocês. Vocês têm se desesperado em alguma situação e pedido ajuda a Deus. Você tem gritado, Senhor, me ajuda. Eu quero te dizer que a ajuda já veio. A ajuda está dentro de você para qualquer situação. É só você acessar a ajuda. Às vezes nós estamos desesperados. Senhor, me ajuda nessa situação. Sabe o que Ele vai dizer? A ajuda já foi providenciada. Acesse a ajuda. É meu Espírito que está dentro de você. O problema é que a gente pede ajuda em todo lugar. E por último, a gente vai acessar o Espírito Santo depois que está todo descabelado. Quando poderíamos já. Fugiu do meu domínio, Espírito Santo. Essa situação fugiu do meu domínio. Você é minha ajuda. Rapaz, Ele tem saídas maravilhosas. De repente, pum, chega ao seu entendimento ajuda específica para aquele momento específico. Por quê? Porque você acessou a ajuda. Porque você se dirigiu à ajuda. Mas se você e eu, não, eu vou fazer aquilo, aquilo outro, e ele lá, e ajuda lá, e ajuda lá, e ajuda lá. E quando você não acessar, ele não vai se manifestar. É uma questão que a gente toma uma posição de acessar o Espírito Santo, a ajuda de Deus para nós. E que ajuda. Aleluia. Ele tem assuntos divinos para tratar com você. Minhas orações têm melhorado tanto porque eu aprendi a falar e deixar Ele falar. E eu tenho ouvido mais Ele. E tem ficado mais rápido ouvi-lo. Não está mais demorando tanto quanto demorava no início. O acesso está começando a ficar mais rápido. Pum, já entra. Você já consegue ouvi-lo. Aí Ele já levanta assuntos divinos. Que você sabe que não é seu. Porque você se conhece e sabe a sua limitação humana. Você sabe até onde a sua inteligência vai. Mas quando aquilo vem ao seu entendimento, você sabe de onde veio. Foi além do que você pode produzir. Foi além do que Isaías pode produzir. Só pode ser Ele. E aí Ele vai falar e você vai entender e compreender. Porque Ele sempre vai falar em linha com as Escrituras. Não vai ser nada fora das Escrituras. Ele vai até te dar versículo. Isso é muito bom. Um dia desse eu disse: Espírito Santo, eu quero que você se alargue em mim. Oh, frase linda, bonita e sincera do meu coração. Eu quero que você se alargue em mim, Espírito Santo. E Ele disse para mim: então, abre espaço. Que resposta boa.
Ele estava me dizendo como ele vai se alargar, porque tem uma parte dele e uma parte minha, não é apenas uma frase de efeito. Foi muito bom essa frase de efeito minha, porque desencadeou um ensino dele para mim, que eu estou passando para vocês. Eu entendi, ele me respondeu. Então, abre espaço, porque à medida que você abre espaço, eu me alargo. Aleluia. Primeira coisa, entenda isso: o Espírito Santo precisa ser a sua causa de vida. A sua causa. O Espírito Santo precisa ser a nossa causa de vida. É a dispensação do Espírito. A nossa causa. Quando você tem uma causa, você faz das tripas coração por aquilo. Toda pessoa que tem uma causa, ela é capaz de dar tudo por aquela causa. Você não sabe que é assim? Você já fez isso? Em alguma causa da sua vida aí que você abraçou, que eu abracei? A minha causa antigamente era o 3 Futebol Clube, Galo da Borborema de Campina Grande. Era a minha causa, uma das minhas causas. Pedia dinheiro emprestado para ir para o jogo quando não tinha, ia a pé. Saía da Vila Castelo Branco para vir para aqui, a pé. E voltava a pé. 3 perdeu, voltava a pé. Desgraça de vida. A pé o maior esforço. O que é isso? Era a causa. Perdeu, voltei a pé, cheguei tarde em casa, mas no outro jogo eu estava lá. Causa. Tem pessoas que a causa delas é um partido político, elas dão sangue, elas dão a vida pela causa daquele partido. Já viu isso? Quando temos uma causa, eu vou te dizer, nada é empecilho por aquela causa, ela está entranhada em nós. É uma causa. O Espírito Santo deve ser a nossa causa. E quando Ele é a causa, eu vou te dizer, nada impede que a gente tenha comunhão com Ele, que o que Ele pede a gente não faça. Justificativas caem por terra. Justificativas humanas, racionais, da alma, caem por terra quando o Espírito Santo é a causa e quando Ele pede algo. Ele é a causa, então as outras coisas, sabe, não conseguem nos mover a não ser responder a nossa causa. Ele deve ser a nossa causa de vida. Quando o Espírito Santo é a nossa causa, as consequências disso se manifestarão naturalmente, porque toda causa produz uma consequência. Toda causa produz uma consequência. Se o Espírito Santo for a causa da tua vida e da minha vida, uma consequência ou consequências se manifestarão. Agora, começa a olhar para o Espírito Santo. Comece a estudar a pessoa dele. Dá para perceber quais são as consequências. Agora deixa eu te dizer o que ele me falou. Nós somos atraídos por coisas. Nós somos atraídos como ser humano por aquilo que vai produzir um resultado. Não é assim? A gente avalia aquela causa ali, tal, o que isso vai trazer de resultado. Aí a gente decide se investe ou não. Não é assim? É normal para a gente. Amém? A causa demonstra uma consequência, e a consequência avaliada faz com que a gente decida pela causa ou não. O Espírito Santo, a nossa causa. Aí a gente pode perceber as consequências. Ei, qual vai ser a consequência quando o Espírito Santo for uma causa para mim? A minha vida vai exibir a glória de Cristo. Isso é uma consequência. E é pouco para você e para mim exibir a glória de Cristo? Tudo que Ele é, tem e pode em manifestação é pouco? Ou quer mais? Sabe, o Espírito Santo é o poder criativo de Deus em nós. Se Ele for a nossa causa, o que é que a nossa vida vai produzir? Poder criativo. O
Espírito Santo é o poder de Deus em nós. Se Ele é a nossa causa, o que vai ser produzido? Poder de Deus. Tantas outras coisas que a gente podia falar dele aqui. Agora deixa eu dizer para você o que ele me falou. Ele disse: tá bom, tá certo. Aleluia. Ainda bem que foi uma boa palavra, né? Shalom. O Espírito Santo, ele disse: tem uma coisa que eu te ofereço para você ser atraído para ele. Ele te oferece algo para você ser atraído. Sabe o que ele oferece para você ser atraído até ele? Ele mesmo, a pessoa dele, ele, a essência dele, ele como pessoa, ele como Deus. É isso que ele oferece aos filhos para ser atraído para ele. Tudo aquilo que a gente falou aqui, do que pode acontecer com você, é tudo consequência. Não se preocupa com a consequência se ele for a causa, porque toda causa produz consequência. E você não vai precisar fazer força no que diz respeito ao que vai ser produzido. Então, quer ser atraído para a comunhão com o Espírito Santo? Seja atraído por Ele mesmo. Limpe tudo, limpe a estrada, limpe o entendimento, limpe a comunhão. O que é que me atrai para você, Espírito Santo? Você mesmo, meu amor. Você mesmo. Você é a grande atração. Você como pessoa. Sabe, quando você é atraído por Ele, pelo que Ele é, eu vou te dizer, você está no caminho correto. Você não vai se frustrar, porque se nós nos aproximamos a Ele, elencando, fazendo uma lista daquilo que a gente acha que vai ser produzido, ou benefícios que eu vou ter, talvez a gente fique oscilando e numa superficialidade na comunhão com o Espírito Santo. Porque às vezes nós elencamos e dizemos como deve acontecer, o que deve ser feito, e quando não é feito, porque ele não é servo, ele é Senhor, os servos somos nós, então a gente não manda nele. A gente não diz para ele o que tem que ser feito, como deve ser feito. Se já está revelado o que ele vai fazer, a gente aceita e a gente tem uma declaração de fé pronta. Mas é se aproximar dele, ter comunhão com ele, sabendo que o principal atrativo dessa comunhão é ele mesmo. Aí não vai haver uma comunhão de interesses ou por interesse, mas vai ser genuína, porque Espírito Santo, mesmo que não acontecesse nada, eu ainda continuo com você. Eu ainda continuo gerando comunhão, tomando iniciativa. Eu te quero. Eu quero você. Você é meu atrativo. Você é a minha causa. Quando assim acontece, as consequências disso vão se manifestar. Você não vai fazer força. Vai ser como piscar os olhos. Você faz força para piscar os olhos? Não, porque já está programado. E não é o próprio olho que programou e se esforça
para que ele pisque, a mente já programou para piscar. Aleluia. Ele só realiza o movimento. É assim com ele. É assim com ele. Você vai provar e ter experiências com ele, como é bom ter experiências com ele, a sós e coletivamente. Você vai compreender o que é se alegrar no Espírito Santo. E você provar da alegria do Espírito Santo. É tão bom provar da alegria do Espírito Santo, dele. É ele se alegrando. E quando ele se alegra, ele vai expressar a alegria dele através de você. Mas você vai saber, é ele se alegrando. E essa alegria passa por mim, porque eu vou externar a alegria dele. Agora, em outros momentos, é a sua alegria se alegrando nele. E aí está tudo misturado. Está tudo junto e misturado. Quando a alegria parte dele, se mistura com a sua, porque ele vai expressar essa alegria através de risos, os seus risos. Mas também quando essa alegria se inicia em você, ele se mistura com essa alegria. E isso vai se manifestar em risos, porque a expressão da alegria são risos. Não tem como ser outra coisa a não ser risos. E às vezes a gente fica com medo quando estamos rindo na igreja, desconfiado, para saber se é do demônio, para saber se é de Deus. Eu vou te dizer, não tem alegria no inferno não, bênção. Ah, mas é porque eu vi na macumba pessoas se alegrando e está igualando macumba com igreja. Alguma manifestação dessa pode acontecer dentro da igreja? Pode. A gente vai discernir pelo Espírito e botar para fora. Agora a gente não pode, por causa dessas coisas, restringir aquilo que é a vida de Deus para nós. Se alguém chegar para mim e disser essa coisa de rir no Espírito é do demônio, eu digo, cuidado com o que você está falando. Porque eu provo disso e eu sei porque sei que não estou endemoniado. Nunca vi endemoniado procurando santidade, procurando agradar a Deus. Já endemoniado faz isso, pensa? Então eu sei que não estou endemoniado quando eu estou me alegrando no Senhor, em risos, manifestando uma alegria por dentro. Nesses dias eu provei da alegria dele. Eu entendi, eu não sabia. E a Bíblia fala sobre a alegria do Espírito Santo. Fala, 1 Tessalonicenses fala que o povo, aquela igreja recebeu a palavra em meio à prova de muita tribulação. Aí eu vou te dizer uma coisa aqui. Vamos parar de justificativa de não receber a palavra por causa de tribulação. Uma igreja recebeu a palavra no meio de muita prova de tribulação. É possível sim. Às vezes é desculpa nossa, justificativa, mas é porque eu estou passando por isso. Eu estou passando, por isso que eu não estou vindo, por isso que eu não estou indo para a igreja, por isso que eu não estou me expondo à palavra, por isso que eu não estou orando. Justificativa. Tem uma igreja que recebeu a palavra, se posicionou no meio de tribulação, bênção. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 1, leia o capítulo 1, leia o capítulo 2. Importantíssimo para nós, porque é uma igreja que se tornou modelo. E diz lá que eles receberam a palavra, posto em meio a muita prova de tribulação, com a alegria do Espírito Santo. A alegria dele. Iniciou-se nele. Experiências. Eu estava propenso a tomar uma decisão e até tomei metade dela. Minha esposa sabe aí. Em algo na minha vida. E não era a vontade de Deus para mim aquilo. Era uma saída que eu encontrei para uma pressão.
Espírito Santo é lindo, ele vem. Quando a gente está tendencioso a sair da vontade de Deus, ele vai te ajudar. Vem para cá, baixa você dar ouvido. E quando eu disse, eu volto atrás, Espírito Santo. Quando eu disse isso, dentro do carro, eu sabia o assunto daquele momento dentro daquele carro. E eu disse, está certo, eu volto atrás. De repente, uma alegria brotou dentro de mim. E eu comecei a rir dentro daquele carro, rindo, indo para casa e rindo. E quando tinha algumas pessoas assim, eu botava a mão para não se escandalizar. Eu entendi, aquela alegria era dele, que estava se expressando através de mim, por causa de uma decisão tomada. Ele se alegrando. Aqueles risos era a expressão da alegria dele. Então eu estava sendo tomado também pela alegria dele. Sabe essa mistura? Mas que você entende, essa é a alegria dele. Alguém pode dizer, me prove na Bíblia. Vou provar. A alegria no Espírito Santo é a alegria do Espírito Santo que nasce nele. A alegria no Espírito Santo nasce em você. Ele está envolvido também. Os 70 voltaram e se alegraram, porque expulsaram demônios, provaram do nome de Jesus, da autoridade exercida. Jesus disse, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será causado. Não obstante, não vos alegreis porque vocês expulsam demônios, mas se alegrem porque o vosso nome está rolado nos céus. Olha, um motivo eterno de alegria. Aí diz, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo. Exultou Jesus no Espírito Santo naquela hora. Eu fui procurar o que significa exultar. Exultar significa uma alegria imensa, transbordante. Eu fiquei imaginando como Jesus expressou essa alegria transbordante. Você acha que ele expressou através de quê? Você acha que ele não riu nessa hora, não? Ou ele ficou dizendo, como muitas vezes a gente diz, não é porque eu estou alegre por dentro. É porque eu sou alegre por dentro. Ei, a alegria se expressa. A alegria se expressa, bênção. E a expressão são risos. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo de se alegrar por causa de um provérbio do mundo dizendo, se tu rir muito hoje, amanhã vai ter problema. Isso é coisa do cão, para abafar a tua alegria. Eu me alegro hoje, me alegro amanhã, porque Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos nele, nele. Provérbio do mundo diz, quem ri por último, ri melhor. Para crente não funciona. Quem ri por último, ri atrasado. Quando a gente pede, a gente recebe. Quando ele fala algo, já é certo. Não vai esperar se manifestar para celebrar. Já celebra agora porque é fato. Vai se manifestar. Se ele falou, acabou. Diz, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí na vida de Jesus. Aí ele demonstra fundamente a causa dessa alegria. Ele dá graças a Deus porque Deus revelou aquilo para os pequeninos. Olha o que motivou Jesus a se alegrar no Espírito Santo, a exultar. Não foi uma alegriazinha anêmica. Leia lá, está lá, exultar. Agora pega um dicionário bíblico e veja o que é exultar. Não está de graça essa palavra lá. Uma alegria transbordante. Aleluia.
Aí a gente vê lá em Tessalonicenses a alegria do Espírito Santo. É tão bom ter experiências assim, você não acha? Como é que você vai ter comunhão com Ele? Comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Primeiro Ele é a causa, e por Ele ser a causa da minha vida, e eu ser atraído por Ele como pessoa, eu me inclino para Ele. Eu desejo essa comunhão, eu quero, porque ela está aberta. Ele está aberto a essa comunhão. Ele quer essa comunhão. Mas Ele precisa da nossa iniciativa. Mas quando você começa a gerar intimidade com Ele, você vai perceber que em alguns momentos Ele toma a iniciativa para falar algo a você. Vai ficar tão gostoso. Às vezes você toma a iniciativa, às vezes Ele toma a iniciativa. Isso é uma intimidade que está sendo produzida. Aleluia. Você vai perceber nessa comunhão ativada que você começa a ter uma linguagem de intimidade particular com Ele. Porque toda pessoa que a gente desenvolve intimidade, a gente desenvolve também uma linguagem particular com aquela pessoa de intimidade, não é assim? Você não trata, não fala as mesmas coisas que você fala para aquela pessoa íntima, para uma pessoa mais distante. Você sabe que aquele modo de falar, aquele modo de dizer é produzido por causa de uma intimidade. Às vezes você não fala nem em público, porque as pessoas não vão entender, porque aquilo parte de uma intimidade, é uma linguagem particular de quem é íntimo. Tem coisas que você fala com essa pessoa que você não vai falar em público, porque pode ser um escândalo, mas aquela pessoa que você mantém intimidade, ela entende o que você está falando. E eu não estou falando aqui de linguagem de pecado, que você... Não é isso, é a linguagem particular, quando a intimidade é desenvolvida, e você vai perceber que você vai desenvolver essa linguagem particular com o Espírito Santo, e quando você perceber, você vai se alegrar e dizer: eu estou caminhando na comunhão com Ele. Vai ser uma linguagem entre você e Ele, particular, que talvez se você fosse dizer, algumas pessoas elas dizer que aquilo era irreverência, que aquilo é irreverência, falar isso com Ele, elas nem entendem que ali foi desenvolvida uma linguagem particular. Você não está obrigado para falar em público isso, para demonstrar que tem intimidade. Perceba, se isso vai danificar o povo, por um povo que não tem intimidade, não precisa falar, faz parte da intimidade. Dias desses eu falei algo para ele e eu percebi que aquilo era uma linguagem particular de intimidade entre eu e ele. Com toda a reverência. Não havia irreverência naquilo. Era apenas uma linguagem que foi produzida por causa de uma intimidade que está sendo construída. E eu digo a ele: Espírito Santo, conversando com ele a sós, eu digo: me ensine a andar conectado com você, não só nesses momentos que sou eu e você, mas eu quero viver tudo que eu possa viver com você enquanto eu estiver nesse corpo. Me ensine a me manter conectado com você enquanto eu estou nas minhas atividades diárias. Que as minhas atividades diárias não cortem a comunhão, a conexão com você. É um aprendizado. Eu posso ter, e você pode ter, comunhão diária e contínua. É um aprendizado, Ele vai te ensinar. No dia a dia. Amém. É tão gostoso, vai ser tão gostoso, você vai estar sempre falando com Ele. Assuntos. Os religiosos vão dizer: o Espírito Santo não está interessado nisso não. Tu acha que Ele vai se interessar por uma besteira dessa? Religioso. Não sabe o que é intimidade não. Por isso que fala assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo, um assunto que pode ser importante para mim, pode não ser para você. E um assunto que pode ser importante para você, pode não ser para mim. Porque a gente está definindo quais os assuntos que a gente vai ter com o Espírito Santo. Eu tenho os meus, você tem os seus.
E se é seu assunto, é importante para você, então ele tem interesse. Não vamos estar julgando os outros, não. Mas tu conversa isso com o Espírito Santo, é porque aquele assunto não é importante para você, mas é para aquela pessoa. E ele se interessa em ouvir. Aí a gente coloca restrições entre nós e o Espírito Santo, cheio de religiosidade. Coloca empecilhos na comunhão que ele não colocou. Com capa de reverência. Reverência ao Espírito Santo. Uma vez eu fui ler a Bíblia no banheiro, sentado no vaso. A Bíblia estava assim. Fiquei com receio de pegar a Bíblia, por aquilo que eu estava fazendo. Digo, não dá. A Bíblia, ler a Bíblia aqui sentado no vaso, isso é irreverência. Achando que operar na normalidade do corpo é profano. Vou te dizer uma coisa, se tu está indo no banheiro e eu também, e está tudo normal, é a normalidade do corpo, bicho. Não tem nada de profano aí. A não ser que outras coisas sejam feitas, mas se é a normalidade do corpo, está tudo bem. E eu não li, mas quando eu fui lavar as minhas mãos e o meu rosto, ele disse para mim: irreverência é ouvir a minha palavra e não praticar. Isso é irreverência. Aquilo era religiosidade. Aí não posso ler a Bíblia porque estou sentado no vaso, mas não pratica o que ele ensina. A irreverência está aí. Causa, ele é a causa, amém? Somos atraídos pelo que ele é, pela pessoa dele. Então a gente vai para a comunhão. Vamos lá a Bíblia para não, nessa manhã, ninguém dizer assim, ele não abriu a Bíblia. Abri, está aqui, está aberto, ó. Agora vamos ler. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão a comunhão de quem, gente? Do Espírito, sejam com todos vós. Não apenas com uma pessoa, mas com todos. E vamos nos reportar aqui ao Espírito Santo, quando se fala 2 Coríntios 13, 13. Foi o que eu disse, como digo, quanto? Vocês já deviam saber que estava em 13 e 13, que era 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, 13. Brincadeira, gente, a gente se engana. 13, 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Quando fala do Espírito Santo é comunhão, não é? Fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito, comunhão. Vamos reportar aqui ao Espírito. Sejam com todos vós, com todos. Quem dera eu poder ter comunhão com o Espírito Santo. Quem dera, ele está dizendo com todos, bênção. Se você nasceu de novo é com você. Isso é um pensamento limitante. Derruba isso meditando na palavra. Amém. Com o Espírito Santo. Eu peguei aqui rapidamente a definição de comunhão, mas você pode pegar um dicionário bíblico melhor. Comunhão é o seguinte, a palavra comunhão no grego é koinonia. É um termo que é usado no cristianismo para significar participação, companheirismo, comunicação, compartilhar e ter em comum. Vou repetir o que é comunhão. E aqui você transfere essa definição, abraça ela para aquilo que você vai ter com o Espírito Santo, aquilo que eu vou ter com o Espírito Santo no que diz respeito à comunhão. Participação, companheirismo, comunicação, compartilhar e ter em comum. Nós precisamos entender o que é comunhão.
Porque senão a gente vai andar na superficialidade, achar que é só uma conversinha de vez em quando. Mas fala de companheirismo, fala de amizade, isso é tudo desenvolvido. Fala de ter tudo em comum. Com quem? Com o Espírito Santo. Aleluia. Com Ele. Comunhão. Participar junto das coisas. Vai fazer uma feira, participa com Ele da feira. Aleluia. Gera comunhão, toma iniciativa. Eu não sei conversar com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se reserva e conversa tudo aquilo que você conversou com sua melhor amiga e seu melhor amigo no dia. Pega todos aqueles assuntos e fala tudinho para ele. Você está ali exercitando uma comunhão. E a gente vai parar de dizer que não tem o que falar com ele. Se a gente tem o que falar com o melhor amigo ou a melhor amiga, então a gente tem que. E agora eu vou te dizer, você leva os seus assuntos, mas saiba, Ele quer compartilhar os assuntos dele. Porque a oração nossa é enfadonha. Porque a gente olha para as igrejas e vê hoje que a igreja de Cristo não ora pelos cultos de oração. Pelos cultos de oração dá para definir que a nossa igreja não ora. Porque não se destina a orar coletivamente. Duvido estar orando individualmente. Duvido que está com uma comunhão profunda com o Espírito Santo individualmente. Porque se não tem interesse, se nunca tem tempo coletivamente, é porque individualmente não tem também. Porque quando tem individualmente, nós somos impelidos para o coletivo. Não tem como. Quando você está cheio dele individualmente, você vai ser impelido para participar do que é coletivo, porque ele tem tanto interesse no individual como ele tem interesse no coletivo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, inundados, encharcados, imergidos nele, submergidos, o perdido vai ser importante para nós. Não tem como estar cheio do Espírito Santo e o perdido não ser alvo. Cheio, imerso, encharcado. Isso vem como comunhão. Comunhão ativa, sendo atraído pelo que Ele é e pela pessoa dEle. Aí as consequências disso se manifestarão. Imergido, encharcado. Amém. Que é o tema. Encharcado. Então eu abro espaço para que ele se alargue. Como é que eu abro espaço? Iniciativa de comunhão. Você vai estar abrindo espaço. Iniciativa de comunhão, de companheirismo, de amizade, de ter tudo em comum, diário e continuamente. Ele vai se alargar em você, porque está havendo espaço. Agora rapidamente eu queria tratar sobre duas coisas dentro desse contexto de comunhão. Uma é superficialidade, a outra é imersão. Eu posso ter uma comunhão com o Espírito Santo superficial, como a gente pode ter comunhão com pessoas superficialmente, depende do interesse e do desejo. Amém. Mas quando você decide ter uma comunhão mais profunda com uma pessoa, você faz algo por aquilo, você quer estar mais perto, você conversa e aquilo vai desenvolvendo. Então a superficialidade com o Espírito Santo, vou falar rápido aqui. Na superficialidade com Ele não há entrega. Por isso que é superficial a comunhão com Deus, a comunhão com a palavra, superficial, uma vida superficial, porque não há entrega, porque Ele não é a causa ainda. Então é muito superficial, está na beira. Essa superficialidade, essa não entrega, né? Não há entrega. Por quê? Porque muitas vezes o que está em jogo é o nosso próprio interesse. Por isso que a gente muitas vezes não tem interesse do que Ele se interessa. A gente não para ouvir. A gente só fala com Ele os nossos assuntos depois que termina, tchau. A gente não espera que Ele fale porque Ele tem assuntos. A gente não está muito afim de ouvir porque vai requerer algo da gente. Aí isso é o quê? Buscar o próprio interesse nessa comunhão, onde só os nossos assuntos interessam quando Ele tem assunto. E eu vou te dizer, ouvir os assuntos dele é coisa gloriosa, vai te tornar uma pessoa plenamente satisfeita.
Outra coisa, inconstância. Amém? A inconstância nos leva à superficialidade. E eu trouxe algo aqui para a gente demonstrar, é simplesinho. O que é isso? O que é isso aqui? Superficialidade. Amém? Não se aprofunda. Então não está encharcado o suficiente, concorda? Está na água, está no mesmo lugar, ouve a mesma coisa, mas está na superfície. O que é que ocasiona isso? Não há entrega, próprio interesse envolvido, inconstância. Inconstância. Decide que vai mergulhar hoje, mas amanhã volta a viver tudo o que vivia sem comunhão com Ele. Aí daqui a algum tempo ouve uma palavra como essa, está aqui numa conferência como essa, agora passa a semana buscando, se interessando, tal, na outra semana volta à mesma vida. Não há uma constância. E aí a gente vai ficar de eventos em eventos. A outra coisa é uma disposição sempre pode acontecer. Está sempre indisposto a essa comunhão. Poderia falar mais coisas, mas por causa do tempo. Justificativas. Aí a gente desemboca nas justificativas. É porque eu não tenho tempo. É porque você não sabe, eu trabalho demais. Se está trabalhando demais, precisa ajustar a sua vida. Porque isso não é a vida que Deus quer, não. Eu não estou aqui incentivando a preguiça e a não trabalhar. Eu estou falando de um excesso. E isso muitas vezes serve de justificativa para não ter comunhão com Ele. E aí achar que está tudo bem. Afinal, eu saí bem na foto. Eu levantei uma boa justificativa. Porque nós seres humanos somos especialistas em justificar para sair bem na foto. Então precisamos sair das desculpas, das justificativas e verdadeiramente Ele ter a primazia e ser a primazia da nossa vida, ser a causa, e como causa Ele é o primeiro dos primeiros. E nós vamos desenvolver as nossas atividades de uma vida de maneira equilibrada, e todas as áreas da nossa vida serão tocadas quando a ordem dos valores estão no lugar correto. Agora vamos para a imersão. Na imersão você se entrega. Na imersão, ei gente, minha bibliazinha nova. Estava à procura dela. Aqui, ó. Superficialidade, vamos para a imersão. Entrega. Entrega a causa. Desejo. Tudo que está um desejo em alta na nossa vida, a gente faz tudo por aquilo. Chove canivete, guarda-chuva é de aço, dá sangue na canela, há um desejo. A gente está disposto a tudo por aquilo. Desejo por Ele. Entrega, desejo. Disponibilidade. Ele sempre vai ter um espaço. Ele sempre vai encontrar em nós uma disponibilidade para Ele. Amém? Seja a sós, seja fazendo alguma atividade, está disponível. Espírito Santo, eu estou aqui. Qualquer coisa, comunica aí. Amém? Estou aqui. Agora, depois da disponibilidade, requer disposição. Disposição para fazer aquilo que Ele comunicou na nossa disponibilidade. Quando estão entendendo? Isso tudo faz parte da comunhão. Sem medo do que Ele vai falar, sem medo do que Ele vai requerer, porque quando Ele requerer algo de você, não é para te deixar pobre, não é para achatar você, Ele nunca vai fazer isso.
É certo que a gente vai vencer a nossa carne. Esse é o esforço, porque a carne às vezes não vai querer falar o que ele dá ou fazer o que ele pediu. A gente vai botar a carne no lugar, vai botar o raciocínio no lugar, e por causa dessa entrega, desse desejo por Ele, a gente se disponibiliza e se dispõe à disposição. Disposição nos leva à diligência. Vamos ter um cuidado ativo com as coisas dele. Não vamos ser negligentes, mas diligentes. Cuidado ativo. E por fim, doação. A gente está disposto a fazer além do que ele pediu. Há um coração cheio de doação. Dizer: Espírito Santo, você me levou até aqui, mas se você quiser passar desse ponto, conte comigo. Você me deu essa responsabilidade, Espírito Santo, mas se você quiser aumentá-la, num momento específico, meu coração é doador. Eu me dou, eu vou além do que foi pedido. Isso tudo faz parte da comunhão com Ele, sabe? E aí você vai estar imergido nele, mergulhado nele, bem rapidinho. Aleluia. Estamos vendo ali uma situação de superficialidade, que fica só naquilo que é cômodo. Amém. Está na mesma água, na mesma atmosfera, na mesma influência, mas é uma decisão. Aleluia. Aqui há entrega. Olha, gente, ensopado. E não apenas uma vez, mas uma constância. Mergulhado nele, usando as ferramentas do conhecimento que a gente tem para gerar essa comunhão e se aprofundar nela. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, se sujeitando uns aos outros, dando graças a Deus em tudo. Formas de se encher. Aleluia. Encharcado. Está aqui. Amém. Ou você decide por essa situação, vai estar salvo, está tudo bem. Ou você decide por essa outra situação, de estar encharcado. E como encharcado dele, as consequências disso vão se manifestar. Elas irão se manifestar. Queria chamar o grupo de louvor. Elas vão se manifestar naturalmente. Agora eu vou te dizer uma coisa. Você cheio, você encharcado, inundado, mergulhado do Espírito Santo, você vai poder ajudar os superficiais a se aprofundarem nele. Aquela pessoa que está com a vida superficial, chegando perto de você, entenda o que eu vou dizer, você vai afundá-la na comunhão com o Espírito Santo. Por causa de quê? Da sua influência. Você está tão cheio que as pessoas que chegam perto de você, se elas não quiserem nada com Deus, não vai dar para ela ficar junto. Mas aquelas que querem vão ser atraídas e encharcadas por uma influência do Espírito através de mim, de você, dos inundados, dos mergulhados, dos encharcados dele. E não vai precisar obrigar ninguém nem impor nada. Só a influência. A começar da tua casa. Começar da tua casa. Pessoas da tua casa que são superficiais na palavra. Oh, você encharcado, Isaías encharcado. Meu Deus do céu. Vai estar no convívio. Em primeira situação pode até repelir, mas se continuar perto, com certeza, mais cedo, mais tarde, vai desejar, vai querer. E isso é evangelho. Você influenciar as pessoas para Cristo. Sem impor, sem fazer medo.
a elas para que elas decidam alguma coisa. Encharcado dele. Encharcado, cada vez mais encharcado, porque sempre vai ter mais. Sabe que não precisa fazer tanta força, olha. O papel vai absorvendo, a água vai ficando mais pesado, vai tomando os contornos necessários do ambiente, do lugar. A gente vê aqui, ó, algo completo, não é? Se espalhando em toda a sua dimensão. Isso aqui é um homem cheio do Espírito, representando, simbolizando. Aleluia. Quando eu falo homem, é o gênero humano, homem e mulher. Aleluia. Imersos, mergulhados. Você quer isso? Eu quero. Amém? Eu quero. Tenha paciência com você mesmo, mas dê os passos necessários. Vamos ficar de pé. Ele está tão perto. Eu ouvi uma música aqui. Ele está tão perto que é como a pele. Ei, gente, ele está tão perto que é como a pele com os ossos. Foi a primeira vez que eu ouvi essa música, mas essa me chamou a atenção. Ele está tão perto, é como a pele com os ossos. Eu digo, Mojinho, olha a pele com os ossos. Está tão perto, rapaz. Que exemplo maravilhoso é Ele. Ele está dentro de você, a pessoa mais íntima que nós temos, meu irmão. Que você pode conversar toda hora. Você pode pedir um aconselhamento a mim como pastor, ou com os pastores. Mas vai ter momento que eu não vou estar com você. Mas Ele está lá para te pastorear. Quando você o invoca, quando você se entrega. Eu creio que vamos sair dessa superficialidade. De um momento como esse a gente ficar apenas observando os outros. Quando Ele diz que é para todos, a gente toma a decisão. Cada pessoa tem seu jeito de ser, amém, gente? E a gente não vai julgar, mas você sabe se está sendo superficial naquele momento, ou se você deu passos para um aprofundamento. Você sabe, eu sei. E aí a gente não julga ninguém, amém? Mas a gente se julga para melhoria. Ele é lindo. Ele é tão lindo. Oh, você vai chorar junto com Ele. Você vai rir junto com Ele. Tantas coisas, tantas experiências individuais e coletivas. Com entrega. Aproveita a unção que está aqui para fazer algo diferente que você nunca fez com Ele. Saia da superficialidade, se aprofunde, olha cá. Sim, se entregue como você nunca se entregou nessa manhã. Dê um passo para a profundidade aqui, vai te ajudar no recorrer dos dias. Me define, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade.